A construção da ciência, dos textos à informação. Esse é o tema da palestra de hoje do ciclo de conferências ILEA. Na segunda parte do programa, os palestrantes continuam a discussão sobre o uso de softwares em pesquisas qualitativas e quantitativas. Acompanhe! Talvez seja só importante a gente saber que o NVivo tem três instâncias fundamentais de gerenciamento das informações, de gerenciamento dos dados, melhor dizendo. As fontes, como ele chama, é esse mundo dos dados empíricos. Os nós e a codificação dizem respeito a essa etapa que está lá no DNA do software, que é fazer marcações, né? Dizer, olha, nessa parte da entrevista o cara está falando sobre violência urbana. Nesta segunda parte ele está falando sobre cidadania. Nessa terceira parte aqui, nesse parágrafo, o cara falou sobre violência contra a mulher. E aí você vai marcando, certo? Essas marcações ou essas codificações ficam armazenadas no que ele chama de nós. Os nós vão ser esses lugares onde eu vou depois poder olhar todos os lugares nas 200 entrevistas ou nos 5.000 materiais que eu tenho, onde estão as passagens que falam sobre aquele tema, sobre aquela ideia, sobre aquela noção. Isso é o nó. A codificação é o processo de detectar no material a presença dessa ideia e registrar que ela existe e ela fica guardada lá no nó. Um dia, daqui a 3 meses, 6 meses, depende de quanto tempo eu tenho ainda para fazer a pesquisa, eu vou poder recuperar todas essas marcações e então orientar de algum modo a minha análise. E para complicar um pouquinho a nossa vida, as versões mais recentes do NVivo incorporaram as classificações e os atributos, que nada mais são do que as velhas e boas tabelas de dados de linhas e colunas. E que se a gente então tiver condições, pode misturar estes mundos e fazer o que até bem pouco tempo em pesquisa qualitativa era bem complicado de fazer, né? Cruzar respostas, por exemplo. Ou cruzar perfis de entrevistados com respostas abertas. O NVivo permite que a gente faça isso desde que a gente consiga organizar esse sistema de um jeito adequado. É possível, portanto, construir tabelas de classificações. Vamos pensar um caso bem concreto, que é um exemplo bem concreto, embora do ponto de vista da complexidade do arranjo de pesquisa bem simples, tá? Pensem uma pesquisa com 20 entrevistados, certo? Que vai ter aquela primeira clássica, né, cabeçalho sociodemográfico, né, informações, gênero, escolaridade, não sei o que e tal, e depois as perguntas abertas sobre os temas que são os temas da pesquisa, tá? Aí vai ter um roteiro, etc. Esse cabeçalho sociodemográfico, que contempla aspectos que são das características do sujeito, isso a gente vai construir no NVivo como uma classificação. São as características deles, ou como o NVivo chama os atributos desses entrevistados. E num outro lado, nos nós, a gente vai codificar as respostas abertas deles. Pois bem, se a gente tiver essas duas informações sobre esses mesmos sujeitos, lá adiante, depois que a gente terminar de fazer esse trabalho de marcações, né, de classificação por um lado e de codificação do discurso por outro, a gente vai poder cruzar essas coisas. Cruzar o perfil, ver como é que os homens respondem sobre tal coisa, como é que as mulheres respondem sobre tais temas, são respostas abertas, que estão organizadas como nós, né? Por isso, nesse sentido, assim, me parece que o NVivo como software ele é um pouquinho mais sofisticado, mais complexo do que o SPSS. Não é que a abordagem quantitativa ou qualitativa nesse caso seja mais... Mas como ferramenta, ele está mais para aquilo que quem conhece um pouco mais do Excel ou do Access, ou coisa, ele trabalha como se fosse com tabelas dinâmicas. É como se você tivesse várias dimensões de dados e que você pudesse atravessá-las em algum momento para tirar a saída, para poder fazer análise. Rapidamente aqui os materiais empíricos para a gente ter uma ideia de que tipos, né, que formatos de arquivos o NVivo aceita como fonte, né? Quase todos os formatos de materiais o NVivo aceita como entrada de dados, né? Ou seja, você pode ter lá como texto uma entrevista transcrita em Word ou no Word antigo, RTF, TXT. Você pode trabalhar com PDFs, isso abre uma possibilidade fantástica de usar o NVivo, por exemplo, para trabalhar a análise, a revisão bibliográfica. Os áudios, como eu falei, né? Ou seja, abrindo a possibilidade de você trazer a entrevista gravada no gravador digital direto para o software e codificar a audição dos materiais, né? Não necessariamente da leitura da entrevista, mas do que está sendo dito e marcando direto no arquivo de áudio. A mesma coisa para o vídeo, é só uma questão de que aí além de ouvir a gente vai estar assistindo, você vai fazer a marcação no tempo também, né, do intervalo de vídeo onde um tema de interesse aparece.
Imagens estáticas, e aí tanto a gente pode estar falando de um campo fotográfico, que você utilizou fotografia, você vai poder codificar regiões da fotografia, né? Marcações por regiões, dizer, olha, nessa região aqui tem que chamar atenção para algo que estava acontecendo. A imagem de texto, ou seja, um arquivo, um documento histórico, por exemplo. Né? Uma carta manuscrita lá, você tem ela uma imagem digitalizada desse documento, você importa, não é uma foto, é um texto, só que ele não está num formato, né, de caracteres. E ainda, de novo, né, sempre complexificando um pouquinho, a última versão do NVivo trouxe a possibilidade de a gente importar o arquivo de uma base de dados como a gente está acostumado a pensar linha e coluna. É possível pegar esse banco de dados que tem respostas fechadas e abertas, seja ele em formato do Excel ou numa tabela em formato TXT, e importar no NVivo e trabalhar, já que ele tem aquela possibilidade, né, de trabalhar o que é estruturado como classificação e o que não é estruturado como nó e codificação. Então você importa o Excel, vai ter lá as perguntas fechadas, as perguntas abertas, o que é fechado transforma em classificação, o que é aberto codifica e depois cruza, o que geralmente a gente não faz quando está num software de análise voltado para análise estatística, né? Por último, agora ainda apareceu a possibilidade de você importar dados direto do Facebook e do Twitter. Quando tu instala o NVivo, ele instala um plugin no navegador que, se você estiver navegando no Twitter, basta clicar nesse botãozinho, ele chupa as informações do Twitter e transforma numa tabela de dados já. E claro, né, já que tem isso para o Facebook e Twitter, também tem para o YouTube. Não precisa mais. Se você vai trabalhar com um banco, vamos dizer, com um volume de dados que está todo no YouTube, o teu corpus está todo em vídeos que estão distribuídos pelo YouTube, tranquilo. Usa direto o NVivo para extrair aquele vídeo, já importa como material empírico. Obrigado. Alguns elementos interessantes, que eu julgo interessante para colocar numa perspectiva, né, do que aqui foi tratado, é a falácia, digamos assim, né, de que essas automatizações vão resolver todos os nossos problemas, né? No meio empresarial é muito comum os empresários, quando acolhem novas tecnologias, especialmente tecnologia de informação, ingenuamente imaginar que, bom, eu vou importar um software, eu vou botar um sistema de informações gerenciais, um sistema de apoio à decisão e todos os meus problemas gerenciais estarão resolvidos. O que é um disparate, evidentemente. E a mesma coisa, às vezes, acontece com os nossos iniciantes, os nossos estudantes. Imaginar que isto vem a, de alguma forma, né, eliminar a necessidade de que a gente exerça esse poder de crítica às próprias metodologias, vai uma grande distância. Nas minhas aulas, eu dou aula de técnicas quantitativas, do curso de estatística aplicada, um curso de pós-graduação, que é oferecida lá no âmbito da administração, está aberto a todos os estudantes da universidade. Eu sempre tenho insistido e insisto com os meus alunos que os cursos de técnicas quantitativas ou os cursos de técnicas qualitativas, eles devem servir a um propósito de modo que o estudante que vai se familiarizando com essas técnicas não abra mão da sua capacidade crítica de verificar em que medida aquela técnica auxilia, né, pode auxiliar na condução da resolução, da resposta obtida para a sua pergunta de pesquisa. Então, imaginar que o software em si vai corrigir determinadas distorções existentes ou eventualmente deixadas como lacunas, é uma sandice. Não é assim que funcionam as coisas. Pacotes como o SPSS, né, eles automatizam bastante os testes, automatizam bastante os gráficos, enfim, faça miséria. Mas se eu não souber exatamente o que eu estou fazendo quando faço o apertar de botões, os resultados que eu vou obter serão resultados não exatamente adequados, né, não exatamente alinhados àquelas questões
metodológico para responder aquelas perguntas de pesquisa que eu estava interessado em desenvolver. Nesse sentido, tanto um pacote quanto uma família de pacotes, como esses mais modernos, né, como os pacotes mais tradicionais, né, os pacotes ditos, né, quantitativos, eles incorporam e vão incorporando e vão crescendo, né, cada vez mais. Se a gente colocar em perspectiva, lá nas versões iniciais do SPSS, representavam uma minúscula parte do que o SPSS hoje. E isso é natural. Assim acontece com o NVivo. Se pensar que eram as primeiras versões de software similares a isso, é uma ínfima parte do que é hoje. E não é de estranhar essa convergência de plataformas. Quer dizer, o NVivo começa trabalhando textos, essa é a gênese dele, não é? Mas ele vai incorporando coisas. Por quê? Porque a curiosidade de pesquisa não acaba. E daqui a pouco eu já não estou mais satisfeito com uma mera análise lexicográfica. Eu quero ver relações. E para ver relações eu preciso estabelecer essas conexões. E quem estabelece as conexões não é o software. Quem estabelece as conexões é o pesquisador, é o grupo de pesquisa, é o conjunto de investigadores que estão lá colocando o seu conhecimento, que também é volátil, que também evolui, não é? Mas colocando o seu conhecimento no sentido de auxiliar essa acumulação. Com o SPSS se dá a mesma coisa. E o SPSS hoje já incorpora módulos de análise qualitativa. Já incorpora módulos de análise de textos. E tem uma outra questão importante aí, que me parece colocada em perspectiva também, que é um novo acrônimo, né? uma nova sigla, uma nova buzzword que tem emergido, que é a buzzword Big Data, que fundamentalmente, né, influenciada pelas mídias sociais e pela quantidade de objetos informacionais colocados espontaneamente, às vezes até sem se dar conta, não é? Pelas pessoas, no sentido genérico, né? Essa quantidade enorme de dados que existem à disposição e que podem ser processadas com determinadas finalidades. E é interessante notar que aparatos computacionais, como o NVivo, como o SPSS, estão aí colocados à nossa disposição. Mas eu chamaria atenção. No fundo, o que nós precisamos sempre mergulhar é quais são os princípios fundamentais que regem esta metodologia e aquela metodologia. Não podemos deixar de lado essa crítica. Por outro lado, né, quando a gente começa a empacotar as coisas, quando a ciência da computação vem no seu roldão, né, de um rolo compressor de coisa e começa a automatizar, às vezes nós empacotamos coisas e empacotamos também defeitos, e empacotamos também erros. E nesse afã, né, de utilização dessas ferramentas mais avançadas, muitas vezes nós, usuários disso, compramos gato por lebre. Então é preciso estar também bastante atento para o que está embutido dentro dos pacotes. Eu cito, por exemplo, né, o pacote mais popular de planilha é o Excel. O Excel também não nasceu hoje, também com o Excel acontece o mesmo fenômeno que com os demais pacotes. Ele começa pequeno, começa com um conjunto de funções delimitadas, aquelas funções mais usuais, por exemplo, fazer um cálculo de juros, fazer um cálculo de médias, enfim, coisas simples, né? E começa, na medida que a sua popularidade cresce, aumentam demandas e ele começa a se avolumar. E se a gente comparar também as versões mais antigas do Excel com as versões que nós temos hoje, é uma diferença da água para o vinho. Em sendo um pacote tão popular, o Excel
a partir de um certo momento, introduziu uma ferramenta muito importante para engenharia, uma ferramenta muito importante para gestão, num sentido genérico, que é um gerador de números aleatórios, de modo a permitir uma utilização bastante grande para que os engenheiros, que os administradores, os gestores, os matemáticos, os estatísticos começassem a utilizar a ferramenta para fazer simulações. O triste fato e lamentável fato é de que as rotinas utilizadas pelo Excel são rotinas péssimas do ponto de vista da qualidade dos números que está gerando. E isso não é dito. Não só não é dito, como não é admitido. E tem vários estudos e vários artigos publicados que se debruçaram, aí bem especializado, né, se debruçaram sobre a rotina esta de determinação, de verificação de números aleatórios e alarmaram o mundo. Olha, isso aqui tem erro, não use esse. Se você quiser usar o Excel como plataforma de simulação, troque o gerador por uma outra rotina, mas essa aqui não presta. A Microsoft levou 10 anos para admitir que estava errada. Mas eu tenho que estar antenado para o que se passa ao redor do que está embutido nesses pacotes. Isso acontece com SPSS, isso acontece com SAS, isso acontece com BMDP, isso acontece com todos os pacotes. Eles contêm erros. Ou por outra, eles podem conter erros. É tão falaciosa essa dicotomia, esse falso dilema entre metodologia qualitativa ou quantitativa, que eu iria um pouquinho mais agressivamente dizer que o que é qualitativo é quantitativo e o que é quantitativo é qualitativo. Não há essa separação. A quantificação foi inventada pelo homem, pelo ser humano. A quantificação foi inventada para simplificar a vida. E toda a simplificação da vida é reducionista. A ciência é reducionista. A ciência, quando vê o mundo e tenta explicar o mundo, ela tenta, de alguma forma, chamar a atenção para elementos mais importantes, desprezando outros fatores, de modo a poder razoavelmente explicar os fenômenos da natureza, por exemplo. Dizer que temos 5 sentidos já é uma simplificação, já é uma redução. Mas são os sentidos que a ciência reconhece. Nós reduzimos a nossa capacidade de enxergar para perceber 3 coisas fundamentais. 3 cores fundamentais. Eu quero só, então, chamar a atenção que a ciência em si ela é simplificadora e a quantificação é simplificadora. Ela não reflete a vida toda, não reflete a pluralidade do mundo à nossa volta. E estas coisas são mutáveis no tempo. Um outro belo exemplo dessa mutabilidade que eu posso trazer é o outro sentido, que é o sentido do paladar. Se nós olharmos as células que nós temos no nosso palato, existem células especializadas em reconhecer o sal, a acidez na ponta da língua, o doce é um pouquinho mais para cá. Existem células especializadas que a evolução natural da nossa espécie nos legou. Se são 4 gostos básicos, fundamentais, eu deveria ser capaz de reproduzir artificialmente qualquer gosto que eu pudesse ver com esses 4, não? Estou fazendo a paráfrase das cores. Se são 3 cores fundamentais, eu devo, colocando proporções adequadas, reproduzir qualquer cor. E, de fato, nós fazemos isso. Nós conseguimos isso. Tem um cientista japonês que saiu atrás, então, disto.
Se eu tenho 4 gostos fundamentais, eu consigo reproduzir qualquer um. E ele tentava reproduzir o gosto de picanha. E ele postulou, finalmente, que existe um 5º gosto fundamental. Ele batizou esse gosto de umami. Se a gente olhar hoje, vai para o Google aí, e ver quais são os 5 palatos fundamentais, eu vou encontrar o azedo, o amargo, o doce, o salgado e o umami. Aí sim eu estou completo. Completo até prova em contrário. O conhecimento que nós temos hoje são esses 5. Talvez 5 não seja suficiente, seja simplificado demais. Como é que nós chegamos nisso? Nós chegamos nisso numa abordagem tanto qualitativa como quantitativa. Eu diria, com muito mais intensidade, numa metodologia qualitativa, que se apoia em quantificações, assim, não está batendo, não está validado. Por que uma pessoa é mais extrovertida? Por que uma pessoa é mais tímida? Por que uma pessoa é mais amistosa? Por que uma pessoa é mais irascível? E trabalho com a ideia de quais são os componentes fundamentais da personalidade humana. Numa mímica feita à ciência de maneira geral, qual é o reducionismo que nós fazemos? Existem 5 tipos fundamentais de personalidade. Esses 5 tipos estão descritos nos manuais de psicologia e que são objeto, né, de observações qualitativas e, sobretudo, quantitativas. Trabalha-se com questionários, trabalha-se com perguntas e respostas e emerge como ferramenta fundamental para dar validade a isso o que se chama de análise fatorial, que trabalha com a ideia de que fatores, em número reduzido, são necessários para explicar uma miríade de comportamentos. Isso é uma análise quantitativa apoiado em análise qualitativa. Nós trabalhamos, na nossa maneira de ver o mundo, na maneira de explicar o mundo, na maneira de fazer ciência, com 2 forças, não é? Antagônicas, não vou dizer antagônicas, mas duais, que é a ideia da exploração de observações, a indução de conhecimento e a dedução de conhecimento. Eu formulo teorias e deduzo elementos. Ao observar os elementos, eu valido a teoria. E quando eu não tenho teoria, eu não tenho onde me agarrar. Eu observo e eu começo a destilar, de alguma forma, alguma teorização. Essas técnicas que nós vimos aqui, especialmente para ciências sociais aplicadas, já é uma evolução da própria estatística. A estatística começou como uma ciência dedutiva. E ela hoje é muito mais uma ciência indutiva. Nós observamos, botamos dados numa planilha e vamos ver que resultado nós encontramos. Assim é os métodos tipo NVivo. São basicamente técnicas de exploração de dados. Os elementos, não é, são criados ao mesmo tempo em que nós fazemos as observações. Isso, evidentemente, traz uma série de percalços, não? Às vezes eu tento fazer algumas conexões que não são convalidadas por outras pessoas. Obrigado. Você assistiu à segunda parte da palestra do ciclo de conferências ILEA, que discutiu o uso de softwares em pesquisas qualitativas e quantitativas. Obrigado pela companhia e até a próxima!